Olá, meu nome é Otávio Melaran, eu sou sócio da TCP Construtora e vou falar um pouco aqui para vocês a respeito de investimento em imóvel. O primeiro investimento que as pessoas fazem em imóvel, elas normalmente nem percebem que é um investimento, porque as pessoas jovens ainda precisam de um imóvel para uso próprio e, em geral, esse imóvel é pequeno, não há necessidade de um imóvel grande e também tem que ser um imóvel que cabe no bolso delas. Então elas saem, procuram um imóvel, compram. Depois de alguns anos, elas acabam percebendo percebendo no momento que elas precisam trocar de imóvel, comprar um maior, porque a família está crescendo, coisas de ordem mais prática, e elas acabam percebendo que elas fizeram um investimento. Porque aquele imóvel que elas compraram alguns anos atrás valorizou. E aí foi o primeiro investimento, às vezes sem necessariamente ter percebido que seria um investimento, mas foi feito um investimento e sempre um investimento muito seguro, porque acho que a primeira coisa a se falar sobre imóvel. Imóvel não é um papel de um banco, de uma corretora, que de repente pode virar pó. Se o banco quebrar, a corretora quebrar, o que você tinha na mão é um papel e não vale mais nada. O imóvel não, o imóvel vai sempre estar valendo e valendo a mais do que quando você comprou. Tá? Na pior das hipóteses, em situações excepcionais, ele mantém o valor, mas perder, honestamente, eu nunca vi alguém perder dinheiro com imóvel. Bom, vamos falar então agora sobre investimento. Né? Quando você está comprando imóvel, o objetivo é investir. Tá? Tem várias formas de se comprar um imóvel. Agora, antes então, para que se entenda melhor como fazer isso, né, você tem que entender que o mercado imobiliário, do ponto de vista do outro lado do balcão, né, entre as construtoras e incorporadoras, ele tem dois segmentos principais, que é a incorporação, esse é um negócio, e a construção, que é um outro negócio. A grande maioria das empresas que atuam no mercado imobiliário, elas são incorporadoras e construtoras. O segmento incorporação é você desenvolver um empreendimento, vender esse empreendimento, entregar e ganhar em cima disso, quer dizer, buscar um lucro nessa atividade e assumir todos os riscos e o capital necessário para isso ser desenvolvido e chegar a bom termo. O outro lado é a construção, que é a atividade exclusivamente de construir o imóvel. Você não está olhando se esse imóvel vai ser rentável, se ele vai dar lucro, não, você está construindo o imóvel. E a construtora está sendo remunerada pela construção desse imóvel, pelo serviço técnico de construção. Tá? Então essas são os dois segmentos, ou as duas partes do negócio que existem e que precisa ser levado em conta. A grande parte, como eu falei no início, das empresas que atuam são construtoras e incorporadoras. Elas se dedicam às duas atividades, tá? Então elas mesmas compram o terreno, desenvolvem o projeto, lança, vende, entrega, e nesse meio tempo ela está construindo. As que são só incorporadoras, elas fazem tudo isso, só que delegam a construção para uma outra empresa que é só construtora e é remunerada pelo trabalho técnico de construção. Uma vez entendido isso, na hora que você compra um imóvel na planta, esperando vender ele pronto e oferir um lucro dessa valorização que você espera que ele venha a ter, é importante distinguir também a forma de você adquirir. Você pode estar adquirindo esse imóvel no plantão de vendas, aquele carnaval todo, um monte de despesa com comercialização, com mídia, apartamento modelo, essa coisa toda. Tudo isso, obviamente, está embutido no preço e você está adquirindo da incorporadora que já está tendo um lucro em cima desse imóvel, que é natural. A margem que você tem para ganhar dinheiro quando for vender, quando o imóvel estiver pronto, ela é muito estreita, ela diminui muito. Tá? A outra forma é você adquirir a preço de custo. Normalmente você não vai adquirir daí de uma incorporadora, porque, como eu falei, a incorporadora visa o lucro na comercialização, no desenvolvimento do imóvel. Quando você compra a preço de custo, são situações excepcionais, onde você está se juntando com outro grupo de investidores para juntos
desenvolverem aquele empreendimento, ou construção, por exemplo, de um edifício, um prédio. Você vai ter uma ou mais unidades que você pretende vender quando pronta ou ao longo da obra, tá? Como você faria na posição de incorporador. Você se torna, de uma certa forma, incorporador. A grande vantagem é que você está pagando exatamente o que aquilo deve custar, que é a compra do terreno, os projetos, a aprovação na prefeitura e a construção, quer dizer, todo o material, todos os insumos envolvidos na construção, sem que tenha em cima disso o lucro da incorporadora. Você só paga a taxa de administração que a construtora está cobrando para executar um imóvel. É como quando você compra um terreno e resolve construir uma casa para você e contrata um engenheiro ou uma construtora. Você vai pagar, vai remunerar essa construtora ou esse engenheiro pelo serviço técnico dele, pela responsabilidade técnica de executar a obra. E você fica com todo o lucro, com toda a valorização que o imóvel vai ter quando pronto. Bom, até agora eu falei em você comprar um imóvel pensando em depois vender, tá? Então tem essas formas, como eu falei, você compra no plantão de venda, você compra a preço de custo, você entra numa SPE junto à incorporadora, mas o objetivo é sempre você comprar o imóvel no início do desenvolvimento, ou imóvel ou negócio, no início do desenvolvimento, e vender, e ganhar o teu lucro na diferença entre custo e valor de mercado, valor de venda. Outra forma de você investir em imóvel é buscando renda. Tá? Você compra um imóvel, não importa de que forma, pode ser na planta, pode ser no plantão de venda, preço de custo, não importa. Você comprou o imóvel, o teu objetivo é que esse imóvel vá ser alugado e te render te dar uma renda mensal. Tá? E essa forma de aquisição você pode fazer e depois buscar a locação através de você mesmo administrar uma carteira de imóveis, o que é um pouco difícil às vezes. Você conta às vezes com a administração imobiliária, né? Corretores imobiliários que te ajudam com isso, ou você pode formar um pool de locação. Nós especificamente hoje temos feito mais esse tipo de empreendimento, onde nós desenvolvemos um empreendimento com unidades todas iguais. Atualmente o mercado está mais focado em unidades pequenas, esses apartamentos de estúdios. Os investidores entram comprando unidades para si e depois forma-se um pool de locação, tá? Onde tem muitas vantagens, facilita a administração, o proprietário não tem a dificuldade da operação da locação, tá? E a gente joga esse pool na mão de uma administradora profissional, tipo Airbnb. Existem plataformas hoje atuando dessa forma e aquele empreendimento passa a ser um empreendimento conjunto. Cada um é dono da sua unidade, porém a unidade está trabalhando para o pool de locação. Tá? O risco de vacância das unidades é compartilhado entre todos, porque é tudo trabalhado dentro de um caixa único, gerando renda. Essa renda acaba sendo bastante expressiva. E você tem o ganho marginal, que é a valorização do imóvel, tá? Especialmente se o imóvel já está dentro do pool e você enxerga a renda que ele está dando, né? Então, amanhã você quer vender o seu imóvel, ou você comprou vários e quer vender um deles, o comprador enxerga o que está acontecendo com aquele pool de locação, que renda aquele imóvel está dando. E isso dá mais segurança, portanto, dá mais liquidez para você vender e segurança também para quem vai comprar. Outra maneira de você estar investindo, buscando renda, é quando você compra a cota de um fundo de investimento imobiliário. Tá? Esses fundos de investimento imobiliário são necessariamente administrados por instituições financeiras, bancos, corretoras, e você aí é coproprietário do imóvel, em geral um imóvel grande, por exemplo um shopping. Então você pode adquirir uma cota ou cotas desse fundo imobiliário que é proprietário do shopping. O shopping tem a renda, né, da alocação das lojas para os lojistas, e você vai ter a renda mensal disso. A grande vantagem dessa forma de investimento é que você tem, primeiro você é dono do imóvel inteiro, o que facilita você se desfazer de uma parte da sua posição, porque você tem, por exemplo, o shopping tem 1 milhão de cotas
vendidas, né? E você tem 10 mil cotas, você vende 5 mil cotas, você vende uma parte só do imóvel. Isso te dá mais liquidez, tá? A desvantagem disso, no meu entendimento, é que como está na mão de corretoras, de bancos, a administração desses fundos, as cotas do fundo passaram a ser vistas como uma ação, tá? E muitas vezes existe uma contaminação do valor da cota, uma cotação em função de mercado, que nem bolsa de valores. Tá? Eu acho que houve uma certa deturpação desse mecanismo de fundo de investimento imobiliário, porque começou a se ver muito a liquidez, essas coisas que eu não acho que seja a forma que isso deveria ser. É uma opinião pessoal minha, tá? Mas eu acho que isso pode ter tido uma certa contaminação. A renda não tem nada a ver com isso, porque a renda é sempre função do que está tendo de receita de locação daquele imóvel e depois distribuído para os cotistas. Agora, o valor da cota tem tido essas oscilações bruscas que eu particularmente não gosto muito. Bom, outra coisa a ser analisada é em que tipo de imóvel você vai investir. Basicamente, você tem imóvel residencial, você tem imóvel comercial e imóveis industriais, que aí subdivide entre galpões logísticos e uma indústria, né, uma planta industrial a ser locada para uma indústria, o famoso build-to-suit. Como escolher, né, onde você vai investir? O mercado oscila e varia muito, tá? Recentemente, por conta da pandemia, a gente teve algumas distorções, talvez o termo não seja distorção, mas houve uma mudança brusca em alguns setores. Por exemplo, as salas comerciais, né, locadas por pequenas e médias empresas, essas salas tiveram uma oscilação, de repente, para baixo, muito grande, porque com o home office, muitas empresas entregaram os escritórios, ou parte deles, por exemplo, ocupava 300 metros quadrados numa laje comercial, de repente com a pandemia, foi todo mundo para casa, home office, ele não precisou mais dos 300, devolveu metade, 150, e hoje ocupa só 150. E mesmo depois da pandemia, tem muita gente ainda trabalhando parcialmente em home office, o que diminui a necessidade de área comercial para as empresas. O resultado disso foi que existe hoje uma vacância expressiva de imóveis comerciais, de escritórios. Então, no momento, não é um investimento muito adequado. O investimento, outro tipo de imóvel, é o imóvel residencial, tá? Tradicionalmente, nunca foi muito rentável você investir e depois alugar um imóvel residencial por conta da lei do inquilinato, mas que hoje mudou muito. Então, a lei do inquilinato hoje está mais favorável, está mais equilibrada e o investimento em imóvel para residencial, para locação, passou a ser interessante. Agora, como eu tinha citado antes, o imóvel residencial pequeno para ser locado que a gente chama de short stay, que locações de período curto, também chamado de temporada, é tipicamente a locação tipo Airbnb, né? Você loca por um dia, uma semana, no máximo, em geral, 20 dias, ainda está enquadrado no short stay. Esses imóveis, pela locação ser feita por diária, a rentabilidade é muito alta, tá? Agora, como eu tinha dito antes, eles precisam ser operados por uma empresa especializada nesse tipo de locação, porque ele envolve toda uma logística muito sofisticada, não só de você estar ofertando imóvel nas várias plataformas, tipo Airbnb, Booking, Hotel.com e por aí vai, mas você administrar a entrada de um hóspede, de um locatário, a saída dele, no intervalo você tem que fazer a limpeza do imóvel, tem toda uma logística sofisticada. Então, a operação é complexa e precisa estar na mão de alguém capacitado para isso. Agora, é uma forma extremamente rentável, porque, a priori, os imóveis pequenos, vamos pensar a locação por metro quadrado, tá? O imóvel pequeno,
por metro quadrado, o valor de locação por metro quadrado é muito maior do que um imóvel maior, do que um imóvel grande. Então você tem uma rentabilidade melhor nesse tipo de locação. A outra forma outro tipo de imóvel, como eu falei, é o imóvel industrial, e é muito difícil. Você pode ter um galpão sozinho, num bairro industrial, por exemplo, e locar para indústrias. Também é interessante, é muito importante aí você entender a região onde está sendo construído, onde você vai construir esse imóvel, para depois você locar bem, locar adequadamente. Os logísticos, esses são, especialmente hoje, eles estão em alta. Existe falta de imóvel, de galpão logístico, de forma que isso melhora a rentabilidade, melhora a taxa de ocupação desses imóveis. Agora, também precisam ser, o investimento precisa ser feito ancorado em algum operador dessa locação especializado. Bom, vamos falar agora um pouco de quais são os riscos envolvidos no investimento em imóveis. Bom, o primeiro, básico, é o seguinte: você tem que escolher bem qual é a incorporadora, a construtora onde você está investindo. Isso não é muito difícil, você tem que fazer uma pesquisa, conversar com o mercado, conversar com os atuantes, eventualmente com clientes dessa empresa, tá? Melhor que se você for investir por indicação, por alguém que já está dentro da empresa, algum investidor que já esteja lá, que vai poder te dar segurança, tá? Isso, então, é o risco do ponto de vista de com quem você está, na mão de quem você está colocando o seu dinheiro, até receber o imóvel. Vale para qualquer coisa, para investimento e até para compra, para uso próprio. Outro risco é o risco de mercado, né? Então, voltando à pandemia, um evento como a pandemia totalmente imprevisto muda muito o mercado de uma hora para outra. Impossível prever o que pode acontecer, então você não tem muito, em situações como a pandemia, que é uma coisa absurda, né, que ninguém podia esperar, vai afetar, e isso é uma parte que você não controla. Agora, você pode tentar controlar ou ficar mais atento ao tipo de imóvel e ao momento de mercado. Quer dizer, então ficar atento para entender em que momento que está faltando mais imóvel residencial, mais imóvel comercial, esses imóveis pequenos que eu falei, tipo apartamento estúdio, para locação via short stay. É importante, então, você estar sempre olhando o cenário do momento e tentando entender para onde ele vai, né? Como vai mudar ao longo do tempo, tá? Claro, sem prever coisas do tipo de pandemia. Outro risco envolvido nisso são as ofertas excessivas de imóveis de um setor ou de outro, não importa. Teve momentos aqui que foram ofertados, vendidos, lançados e vendidos muitas salas comerciais, e chegou um momento que o mercado não absorvia todas elas, tá? Então, esse é um momento também de você entender em que momento está esse imóvel que você está pretendendo comprar. Se for uma sala comercial, em que momento está? Você enxerga falta de imóvel no mercado, então a locação vai ser mais alta, ou você está vendo que tem muita sala desocupada e, portanto, você vai ter dificuldade de locar. Bom, vou falar agora um pouco também de liquidez do imóvel. Ao contrário da aplicação no mercado financeiro, onde a maioria dos títulos, dos investimentos, você pode resgatar a qualquer momento, em prazo relativamente curto, você realiza ou recebe o dinheiro referente àquele investimento. Bom, então, concluindo, eu falei basicamente só de mercado imobiliário, que é o que eu conheço, onde eu atuo e o que eu gosto de investir. Eu arriscaria dizer que eu nunca vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Você pode, às vezes, não atingir o lucro que você espera ter, mas você perder dinheiro, como, desculpa agora o pessoal das americanas, né, mas que nem as acionistas americanas, o investimento dele virou pó, né? Isso no imóvel nunca acontece. Quer dizer, a pior das hipóteses, você não tem o lucro ou não tem o resultado que você espera ter, mas você nunca perde.
Isso eu acho que é o mais legal, é o mais interessante do mercado imobiliário. Tá? É isso, muito obrigado.